esse vídeo para vocês depois. Vocês se incomodam de eu gravar? Tem algum problema? Problema nenhum, para mim não. Tá certo. O que nós vamos fazer? Eu chamei a Rovena aqui hoje porque a Rovena me informou que ainda havia alunos com dúvida sobre o que é para fazer no projeto acadêmico deste semestre, ou seja, no trabalho interdisciplinar desse semestre, certo? E a gente vai hoje tentar acabar com essas dúvidas, tá? Mas não é para esgotar a possibilidade de vocês tirarem dúvida no dia de hoje. Vocês vão poder continuar tendo acesso tanto a mim quanto a Rovena, tá? Isso, hoje é para dar uma clareada, para tirar aquele pânico inicial que dá quando a gente vai fazer uma coisa nova, certo? E espero que depois de hoje vocês consigam iniciar a realização do trabalho com calma, né, com atenção e com a dedicação que o trabalho merece. Ok? Vocês estão recebendo aí minha tela, não estão? Vocês estão vendo aí, é aquele roteiro que eu passei para vocês do trabalho. Tá? Então tem aí a capa, da mesma forma que vocês devem trabalhar a capa do seu trabalho, do jeito que está lá no manual de normalização da faculdade. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer para ter a noção exata de como vocês vão trabalhar esse material, esse trabalho, é baixar o manual de normalização que está disponível no site da faculdade. Se vocês não conseguirem, não tiverem hábito de navegar pelo site da faculdade, pode me falar que eu baixo e envio para vocês, ok? Esse manual de normalização contém as normas da ABNT que a faculdade segue e a forma como deve ser formatado o trabalho. Tem uma cachorrada latina aqui atrás, se estiver fazendo barulho, vocês me perdoem. Ok? Aí vem a estrutura do trabalho em si. Tá? Aqui tem a introdução do prospecto, desse projeto de trabalho, explicando o porquê do trabalho ser uma análise jurisprudencial, certo? No primeiro e segundo período, vocês fizeram análise de livro de literatura. No terceiro e quarto período, vocês realizaram análise de doutrinas fundamentais do direito, e agora vocês estão evoluindo, fazendo a análise de assuntos que foram pauta de discussões jurisprudenciais, e que os tribunais superiores tomaram uma posição de preferência. Eu pedi para os professores darem preferência com repercussão geral, ou seja, o Tribunal Superior interveio numa discussão jurisprudencial que existia e designou um caminho a ser seguido pela comunidade jurídica, dos operadores do direito. Okay? Então, depois vocês vão ler com calma essa justificativa, porque para vocês entenderem os motivos de vocês estarem realizando esse trabalho. Então, a introdução e a justificativa é basicamente para isso. Estão aqui os objetivos do trabalho, tá ok? Vocês vão ler também para entender o porquê desse trabalho. E aqui o que interessa a vocês, a estruturação do trabalho. Como vai ser distribuído os pontos, vocês já sabem, 10 pontos para cada disciplina, tá? Os professores que designaram os temas que foram sorteados para cada grupo são co-orientadores daqueles grupos. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colar nesses professores, vão pedir a eles para destinar do tempo deles, graciosamente, gentilmente, um tempo, sei lá, meia hora a cada 15 dias, ou a cada semana, para orientar vocês. Mas para que vocês possam se reunir com os professores, vocês têm que começar a estudar o tema. Então, já começa a pesquisar sobre os assuntos e leva ao professor
um entendimento prévio para vocês terem o que discutir com ele. Tá? E aí façam essa primeira reunião, e aí o professor vai abrir a ideia de vocês, vai ajudar vocês a clarear qual rumo que vocês devem seguir no artigo de vocês. Ah, professor, tem que escrever um artigo? Gente, eu estou simplesmente chamando o trabalho escrito de vocês de artigo. Por quê? Como vocês estão discutindo um tema jurídico e não uma análise. EAD é diferente, tá, Tatiliane? EAD eu acho que não entra. Eu vou até confirmar, porque eu não sei se a Rovena vai saber responder isso agora, porque a Rovena chegou agora com a gente, mas eu vou até confirmar, mas eu acho que não entra, tá bom? Só as disciplinas presenciais, tá? Vocês mesmos podem me responder. Nos semestres anteriores, as disciplinas EAD foram pontuadas? Não, foi não. Então, não. Tá? Renata, vocês não vão receber material para estudo, vocês vão pesquisar. Vocês têm uma biblioteca online aí, com milhares de livros à disposição, certo? Vão pesquisar jurisprudência sobre o tema, vão pesquisar artigos acadêmicos, tá? Sobre o tema, e vão analisar a respeito disso. O projeto de pesquisa é de vocês que vão pesquisar. O professor indica o tema e dá dicas sobre o projeto. O professor orientador, ele não tem responsabilidade, isso é muito importante que eu diga a vocês, nem o coordenador do projeto, que somos eu e Rovena, nem o professor orientador tem responsabilidade pela qualidade do trabalho de vocês. Essa responsabilidade é toda de vocês, certo? O professor orienta, ele dá dicas. Olha, isso não está bom, porque vocês deveriam seguir esta linha de raciocínio, tá? Esse raciocínio está raso, aprofundem mais, né? Boa noite, Paloma. Seja bem-vinda. Vocês devem abordar esse aspecto do tema, ok? Olha, eu notei erros ortográficos, passem aí um pente fino, deem uma lida minuciosa do trabalho, tá? Porque na hora que for apresentado para a banca, erros crassos de português podem descontar ponto, ok? E aí, eu peço a vocês que não deixem para o professor essa verificação, né, de formatação, não deixem para o professor orientador essa verificação de ortografia, porque isso consome um tempo que o professor não tem. Lembrando a vocês que o professor não é remunerado por essas reuniões que ele vai fazer por vocês. Isso é um tempo gratuito, doado pelo professor, com muito boa vontade, com muita dedicação. É um projeto que a faculdade dedica aos seus alunos. E o professor, ele atua nesse sentido, de orientar. Ok? Renata, você tem uma pergunta? Pode fazer. Não, eu perguntei Levantou a mão? porque... Levantei. Eu perguntei porque no projeto do artigo, o professor, ele deu alguns materiais para a Tati poder estar estudando para fazer o artigo dela, né? Acho que é artigo mesmo que ela está fazendo. Mas aí é um projeto de iniciação científica que a Isso, Tati está escrevendo junto com o professor. Eles são coautores. Certo? entendi. No seu caso, você não vai dar nenhum direcionamento para a gente de material, não? Não. Presta atenção. Se o orientador, aquele que indicou o tema, tiver algum material interessante e quiser passar para vocês, não tem problema nenhum. Vocês podem até pedir a ele, você tem alguma coisa? Se ele tiver, não tem problema nenhum ele passar. Okay? O que eu estou querendo dizer é que não é serviço dele, é um projeto de pesquisa que vocês têm que, a obrigação é do aluno de pesquisar. Então, vocês vão lá na biblioteca virtual e vão digitar por assunto lá, certo? O seu assunto faz parte de quê? Direito penal. Então, eu vou começar pesquisando pelos manuais, pelos livros de direito penal. E aí, no índice dos livros de direito penal, você vai pesquisar aqueles assuntos. Tá? Por exemplo,
um exemplo, o texto é sobre o aborto de anencéfalo, né, pela descriminalização do aborto de anencéfalo. O que vocês vão ter que fazer? Começar a ler, o grupo que estiver fazendo isso, vai ter que ler em todos os livros que encontrar, a parte do aborto, na parte especial do código, certo? Então, vai ler as características do crime de aborto, certo? As minúcias, e vai ver o que teve a ver com a descriminalização do anencéfalo, ou seja, o que levou o tribunal a decidir dessa forma. Então, você vai ter que explicar a respeito da estrutura do delito, né? Você vai fazer um referencial teórico que vai explicar o que é crime, né? O que é o delito de aborto, qual que é o fato típico, qual é a pena, e aí qual é a discussão filosófica, religiosa, política, né, sociológica, que levou à consideração de que o aborto de uma criança anencéfala não é crime, certo? Você vai desenvolver esse raciocínio, ok? Então, esse é o trabalho de vocês. É para isso que vocês têm aí mais de 2 meses, ok? Vamos lá, continuando aqui. A apresentação do trabalho escrito é no dia 11 de junho, ou seja, tem mais de 2 meses para entregar o trabalho escrito para o professor da banca, ok? Para os professores da banca. Perdão, para o professor orientador. Ok? Este trabalho escrito, vocês vão entregar para o professor orientador, ele vai corrigir e vai atribuir nota ao trabalho escrito, certo? Vai formar a banca no dia da apresentação de vocês, e a banca vai avaliar a apresentação de vocês. Vocês podem fazer a gentileza de enviar para os professores da banca o trabalho também digitado, né, a versão digital do trabalho, que vocês vão entregar para o coordenador, para o orientador, para ele corrigir, vocês podem mandar para o resto da banca para eles se inteirarem do assunto. Mas eles vão avaliar a apresentação, ok? Então, o trabalho escrito, ele vai necessariamente conter, tá aí, ó, item 5.3, tá vendo aqui que eu estou selecionando aqui? Uma introdução que vai narrar de modo geral como o trabalho foi feito, fornecendo conceitos gerais sobre o tema e situando o leitor para o trabalho. Ou seja, por que nós estamos escrevendo sobre isso? Qual a relevância desse tema? Por que isso veio à tona? Ok? Além disso, vocês vão apresentar o tema, vão apresentar a jurisprudência base, aquele julgado que foi utilizado como base para a discussão. Isso tudo na introdução. Foi o julgamento do recurso extraordinário, ou recurso especial, número tal, que teve repercussão geral, ok? A existência ou não de uma jurisprudência dominante ou de súmula por tribunais superiores. O que é jurisprudência dominante? É quando a maioria da jurisprudência segue uma corrente, ok? O professor pode ter indicado um tema para julgamento que não é sumulado, que não houve um julgamento com repercussão geral, embora a gente tenha pedido para dar preferência à repercussão geral. Mas se não houve repercussão geral, a discussão ainda está indefinida, só que tem uma maioria jurisprudencial para um lado e uma minoria para o outro. Como vocês descobrem o que é maioria? Pesquisando jurisprudência. Toda vez que eu pesquiso, aparece 10 julgados em um sentido e um só em outro. É muito mais abundante o sentido A do que o sentido B. Então, vocês vão seguir vocês vão indicar que a maioria da jurisprudência segue aquele pensamento. Existe súmula vinculante? Ou seja, o julgamento foi convertido em súmula
Ou apenas é um julgamento que foi decidido com repercussão geral? Certo? Vão destacar a interdisciplinaridade. De uma vez por todas, entendam. Vocês, quando destacam interdisciplinaridade, vocês não têm que relacionar com todas as matérias que vocês estudam, não. Apenas com aquelas matérias que o tema tem a ver. Ok? Senão vocês vão começar a querer relacionar direito civil com criminologia. Não tem nada a ver. Crime, direito penal com direito civil. Coisa que não tem nada a ver, vocês não precisam relacionar. Tá? O destaque da interdisciplinaridade não precisa ser com todas as testemunhas. Tá? Isso é um erro. Se alguém antes pediu para vocês fazerem esse destaque de todas as disciplinas, é porque vocês tinham, lá no primeiro período, livros de literatura que podiam se relacionar de diversas formas com vários assuntos. Aqui são temas específicos. Então, se um tema tem a ver com direito constitucional e direito penal, você vai relacionar com esses dois. Só. Ok? É melhor você fazer qualidade do que quantidade. Fazer um trecho destacando a interdisciplinaridade de forma específica, de forma que destaca os pontos da disciplina que você está relacionando o estudo, do que apenas aumentar o número de disciplinas que você está relacionando sem forçando a resposta. Outra coisa importante, os temas indicados pelos professores não se relacionam apenas com a disciplina deles, ok? Ou seja, vocês podem achar relação da filosofia do direito ou da sociologia jurídica com o tema do aborto do anencéfalo, tá? Vocês vão achar o direito constitucional através dos seus direitos fundamentais, lá do artigo 5º, o direito à liberdade de culto, no tema indicado da liberdade religiosa, do testemunho de Jeová, de não querer a transfusão de sangue. Então, você vai pegar aquele tema, relacionar com o tema, com a matéria do professor que indicou, mas também vai ver se tem alguma outra matéria que torna-se interdisciplinar. Por isso é interdisciplinaridade. É a relação entre mais de uma disciplina. Ok? Vocês vão destacar os objetivos do trabalho, tá? Eu já dei uma cola para vocês aqui em cima sobre os objetivos do projeto, certo? Vocês podem usar esses objetivos aqui para elaborar os objetivos de vocês com aquele trabalho específico. Vocês têm que pensar o seguinte: um dia isso pode ser um projeto de TCC. Isso pode ser um projeto de monografia. E se eu fosse escrever um projeto de monografia agora, eu teria que colocar objetivos gerais específicos. Então, vocês vão relacionar esses objetivos. Tá ok? E aí, 5.3, cadê? Onde é que eu estava? Como o trabalho foi desenvolvido, ou seja, metodologia. A gente fez pesquisa bibliográfica, ou seja, né? A gente fez análise jurisprudencial, análise de bibliografia, entendeu? Analisamos artigos acadêmicos, tá? Só isso. Resenha é a parte do meio, é o desenvolvimento, é o corpo do trabalho, tá? Vocês vão falar sobre o tema proposto. Aí é sobre o tema. Vocês vão falar por que esse tema é interessante, é relevante, por que essa discussão foi travada, como essa discussão se desenvolveu, certo? O julgamento desse tema teve as seguintes características. Na época, houve um viés político, um viés religioso, entendeu? Vocês vão fazer a pesquisa sobre o tema, tá? Nas doutrinas que vocês pesquisarem, vai ter essas informações. Vocês vão ler a respeito. Vocês não vão ler só um livro. Tá? Quer dizer, na verdade, vocês não vão ler um livro inteiro, vocês vão ler sobre o tema, específico sobre o tema que foi indicado. Então, vocês vão pegar trechos de vários livros para vocês enriquecerem o trabalho de vocês. Tá ok? Conclusão. É a síntese final do trabalho.
aquela que responde aos objetivos desse trabalho. Por que que esse trabalho foi relevante? Quais são as conclusões que esse trabalho chegou, certo? As opiniões do grupo, se forem divergentes ou convergentes com o resultado do julgado, ok? Vocês vão falar se esse julgado teve um caráter ideológico, teve um caráter religioso, foi conservador, foi progressista, etc. e tal. Ok? Então, são as conclusões que vocês tiveram a respeito do tema que vocês propuseram. Ok? E as referências, tá? As fontes do trabalho. Lembrando que tudo isso com regras da ABNT. Então, a referência, ela tem que obedecer às regras de citação nas referências, tá? Vocês vão obedecer a ordem alfabética na citação das referências e todas essas informações de formatação vão estar no manual de normalização da faculdade. Uma coisa importante, não pode ter plágio. Ah, professor, mas eu não posso colar o julgado lá, a ementa do julgado? Pode, não tem problema nenhum. Não é isso que é plágio, porque quando você colar essa ementa do julgado, você vai fazer isso sob a forma de citação direta. E a citação direta, a gente sabe que é ipsis literis, ou seja, exatamente conforme foi citada lá no julgado. Agora, vocês não vão copiar, vocês sabem disso, já estão no 5º período, vocês já fizeram um projeto acadêmico do 1º ao 4º, e eu vou sugerir aos professores que façam a detecção de plágio e despontuem proporcionalmente à quantidade de plágio encontrada. Ou seja, o trabalho tem 15 páginas, foi encontrado um parágrafo plagiado, é óbvio que o grupo não vai tirar 0. Embora a faculdade, as regras da faculdade autorizassem o 0, a gente não vai fazer isso desta forma. Só que vai perder em 1 ou 2 pontos, dependendo do tamanho do plágio, certo? Eu nem tinha conversado isso com a Rovena, mas é o critério que eu sempre utilizei nos meus trabalhos, e eu acho mais justo. Às vezes a pessoa deixou escapar, às vezes colou lá um trecho de um artigo para depois reescrever e esqueceu de reescrever. Às vezes nem foi de má fé, mas tem que tomar esse cuidado. E quem quiser, pode me procurar que eu indico o programa antiplágio para que vocês passem o antiplágio antes de entregar o trabalho. Isso é a coisa que a gente faz, porque às vezes passa alguma coisa batido. A gente vai fazendo um recorte, né, de trechos que a gente tem que inserir no nosso trabalho, aí escapa um lá que está igual e não foi alterado. Certo? Um membro do grupo, às vezes, não escreveu o trabalho todo, o colega escreveu um pedaço, então você tem que conferir se no dele não tem plágio, um fiscalizando o outro, então tu vai ter que passar um antiplágio antes de entregar. Tudo bem? Entendido? A apresentação oral, a gente marcou a data para um dia ou 2, vai depender do tempo necessário, acho que vai ter que ser 2, porque serão 12 grupos, entre os dias 14 e 18 de junho, por causa da data da nossa prova. A prova vai ser na semana depois. Então, dia 14 e 18 de junho vai ser a data, a semana que a gente vai tirar para apresentar os trabalhos. Tá? Provavelmente, vai pegar a minha aula numa quarta-feira com vocês e mais um dia, que a gente vai pedir que algum professor que esteja mais disponível com relação a conteúdo conceda para nós. Ok? Marcada a apresentação, nós vamos formar a banca com os professores do curso, então nós vamos tentar fazer com que os professores se encaixem para poder participar, de preferência que os 4 professores, né, que indicaram temas, 2 estejam num dia e outros 2 no outro, e aí a gente vai concentrar os trabalhos destes 2 nesse dia e dos outros 2, tá? E vamos pedir a participação também, provavelmente, da Rovena, que embora não esteja orientando especificamente tema nenhum, ela é coordenadora geral do trabalho, e do Vinícius, que é coordenador do curso em Patinga, nas bancas. Esse é meu plano. Nós vamos tentar fazer isso se
operacionalizar. Então, um dia a Rovena participa, outro dia o Vinícius participa, ou a Rovena participa dos dois, se quiser participar dos dois, e o Vinícius participa dos dois, vai depender da disponibilidade das pessoas, ok? O local, a data e o recurso. O local vai ser pelo Google Meet. A gente sabe que não vai voltar a ser presencial esse semestre, então a apresentação vai ser pelo Google Meet. Pode ser gravado ou tem que ser ao vivo? Escolha de vocês. Eu e a Rovena decidimos, juntos, conversei com ela sobre isso ontem, e falei que alguns alunos da turma preferiam gravado, outros alunos preferiam ao vivo. A gente pegou e falou assim, quer saber? Do jeito que vocês preferirem. Tá? Então, quem preferir editar um vídeo bonitinho para gravar várias vezes, não ter chance de errar na apresentação, pode gravar. Quem preferir fazer ao vivo, para não ter o trabalho de editar, para, né, tentar fazer o troço mais dinâmico, quem tem essa tranquilidade para falar ao vivo, fica à vontade, pode fazer ao vivo, ok? O que é importante é que depois de passar a gravação ou falar a apresentação ao vivo, vai ter que entrar ao vivo para a banca fazer considerações e perguntas, ok? Então, vocês podem exibir o vídeo ou podem apresentar ao vivo, mas depois vai ter um momento ao vivo para a banca fazer as considerações e perguntas. Isso é o que eu tinha para falar. Dúvidas? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Ô, Léo, deixa Tatiliane. eu só... Tem uma pergunta da Tatiliane. Só rapidinho, só deixa eu me disponibilizar aqui para os alunos. Também, né, eu fico aí disponível para orientá-los, inclusive quanto aí ao mérito, né, da jurisprudência, só lembrando que penal e processo penal não é a minha área de estudo, né? Mas eles podem me procurar. Mas para isso os professores orientadores vão estar lá. Isso, mas eu também estou me disponibilizando, entendeu? Para ajudar, claro. O que eu souber também, eu estou às ordens. Exato. Né? Você concorda com tudo que eu falei, Rovena? Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não, é só mesmo me deixar disponível aí para os alunos, tá? Beleza. A Tatiliane está aqui. Vai usar a jurisprudência, a doutrina e os comentadores. O que é comentadores, Tatiliane? Não entendi. Jurisprudência e doutrina, sim, tá? Vocês podem utilizar também artigos acadêmicos, tá? Vocês vão lá no Google Acadêmico e pesquisam artigos semelhantes sobre o tema, e esses artigos podem ser, inclusive, citados nas referências. Ah, tá. Olha, não é uma fonte, vídeo e áudio, não é uma fonte que você possa citar em trabalhos acadêmicos, mas vocês podem usar isso para clarear a ideia de vocês. Então, por exemplo, eu vou assistir um vídeo, ou vou assistir um áudio, para ouvir um áudio, para entender determinada posição. Aí sim. Ela falou outra coisa, Léo. Ah, tá, não. Aí pode, Tatiliane. Comentadores, é isso que você quis dizer. Tá? É porque eu não conhecia sobre esse nome. Tá bom? Pode agora, sim. Só lembrando, o Leonardo, para eles procurarem, assim, né, autores consagrados aí, principalmente em vídeo, né, para não, né, ir para um caminho errado, né? Se for assistir um vídeo com... Tem muita porcaria na internet. Tem, a internet é o que eu sempre falo, gente, cuidado, a internet aceita tudo. Então, pega aí... Se vocês forem... A Tatiliane já está habituada com isso, Rovena, porque ela está fazendo um processo de iniciação científica junto com o professor Jorge, então ela já está habituada com esses termos. Mas, assim, o que a Tati quis dizer com autores de artigos acadêmicos não é pesquisar no Google o assunto e colar qualquer opinião de qualquer advogado que publicou em qualquer site, não. Exato. Vocês vão no Google Acadêmico e pesquisam
pesquisem artigos acadêmicos publicados em periódicos, de preferência, periódicos com nota A e B no sistema Qualis. Né? Então, aqui, o Leonardo, dá uma dica também, na biblioteca da PUC, né, todas as dissertações de mestrados aprovadas estão lá também, é uma fonte boa de pesquisa, a biblioteca da PUC, de mestrado e doutorado. sim, sem dúvida. Tá? Então, vocês vão achar artigos acadêmicos, dissertações de mestrado, leitura confiável, que foi submetida à comunidade científica, essa é a questão. Tá? Exato. Porque, principalmente esses sites que está cheio de propaganda aí, esses sites querem clique. Então, eles colocam matérias com títulos chamativos, né, clickbaits, de forma que quanto mais a pessoa abre, mais eles ganham. Então, quanto mais polêmico for o tema, melhor para eles. E isso não tem valor científico, tá certo? Então, vocês digitam lá Google Acadêmico e pesquisa no Google Acadêmico, que aí vai aparecer artigos científicos publicados em periódicos. Tá ok? Ô, Léo, Oi. eu tenho uma última pergunta agora. Quando a gente faz esse tipo de material, escreve esse tipo de material, a gente tem, como é que eu posso dizer, o direito de escrever alguma coisa que está com aquilo que está sendo colocado para todo mundo? Não a gente entendi. pode ter um pensamento contrário ou não? Ou eu tenho que postar o que todo mundo escreve? Vamos lá. Renata, o direito é uma ciência que admite opiniões divergentes, certo? Tanto é que o direito não é uma ciência empírica, é uma ciência dogmática, do dever ser, ok? E você pode criticar a decisão do tribunal que decidiu, por exemplo, que não é crime o aborto de anencefalo. Estou dando esse exemplo porque é o que veio aqui na minha cabeça agora, tá? Eu acho que deveria ser crime, ou seja, vocês vão escrever na terceira pessoa, né, com linguagem pessoal, mas vocês vão falar, olha, entende-se que esta decisão foi tomada de maneira precipitada, porque era para ter sido feito um estudo mais aprofundado, considerando a biologia, considerando aspectos metafísicos, etc, etc, etc. Você pode criticar, sem problema nenhum. O que você não pode é furtar ao leitor a decisão do tribunal que decidiu naquele sentido. Então, por exemplo, se tem uma decisão que foi tomada pelo tribunal, você é obrigado a expor aquele tema e expor a jurisprudência que decidiu naquele sentido. E depois você pode criticar, sem problema nenhum, tá? Mas cuidado, porque quando você toma esse caminho, Exato, Ronildo. Você costuma não achar fundamentação, base teórica para fundamentar. Era isso que eu ia chamar a atenção. E aí, pode criticar, mas com embasamento jurídico, né? Achismo no achismo. Eu acho, no trabalho científico, no trabalho acadêmico, ele não é valorizado. Não é que ele não seja aceito, ele não é valorizado, certo? Então, se você achar, por exemplo, doutrina, se você achar jurisprudência no sentido que você pensa, ideologicamente falando, você pode utilizar isso para defender seu ponto de vista, sem problema nenhum. Tá certo? Tá certo, né? Não foi só para o seu trabalho, né? Eu perguntei por uma questão geral. Exatamente. Entendo que muitas vezes no que a gente estuda, a gente é direto para uma situação X, né? A gente tem o estudo que a gente recebe, as informações que a gente recebe, e de repente o direcionamento não é o que a gente quer tomar. Nesse sentido que eu perguntei, casamento para citar outras situações que não aquela que está sendo passada para mim,
e eu tiver embasamento para isso, eu posso fazer uso desse outro argumento. Exatamente. Certo? Certo, muito obrigada. Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Alguém de Ipatinga ainda está sem grupo? Eu preciso receber a atualização do grupo aí. O Bruno entrou em qual grupo? Lembrando a vocês que é necessário que quem esteja sem grupo entre em algum grupo que ainda não tenha 6 componentes. Tá? Em situações... eu preferiria que nenhum grupo ficasse com apenas 3, certo? Mas o máximo é 6. Certinho? E ainda tem uma coisa. Não dá para fazer trabalho individual, não dá para criar grupo novo, porque os temas já foram distribuídos e sorteados. Então tem que inserir em grupo já existente. E não deixem para procurar grupo daqui a um mês. Por quê? Vocês não vão conseguir se inserir em grupo nenhum, depois que o trabalho já estiver na metade. Grupo nenhum aceita um componente para fazer um pouquinho de coisa na reta final, sendo que eles já tiveram um trabalho danado para fazer o artigo quase todo. Ok? Mais dúvidas? Beleza. Posso liberar a Rovena e a gente começar a nossa aula? Pode sim, Léo. Obrigado, Rovena. Ok, Ronildo. Tá ok. Olha só. Nós vamos fazer o seguinte agora. A partir de agora, eu vou tentar não perder mais tempo. Não é perda de tempo, eu sei, mas eu não vou tentar mais não marcar esse tipo de live no horário da minha aula. Porque eu estou perdendo tempo de conteúdo e vai chegar... isso vai sofrer, a gente vai fazer a gente sofrer no final para conseguir terminar o conteúdo de direito civil. Tá ok? Então, se houver necessidade, meu WhatsApp está à disposição. Tá? Vocês têm acesso a mim de diversas formas, pode chegar direto em mim ou na Rovena e fazer perguntas, à vontade, ok? Tudo que não foi entendido pode ser perguntado. Quantas vezes for necessário. Tudo bem? Obrigada, pessoal, pela atenção aí. Obrigada, Leonardo. Beijo, Rovena, um abraço, a gente se fala. Tchau. Tchau. Estou interrompendo essa gravação agora.